Olá, você está no programa Alma Querida, no qual nós respondemos os e-mails que nos são encaminhados pelos nossos queridos amigos, que são os sintonizadores, os espectadores desses programas. O primeiro e-mail que nós temos é de alguém que diz que precisa de orientação para ajudar uma amiga. E ela diz: Olá, doutor Adão, sou espírita há muitos anos. Faço o estudo do Evangelho no lar e trabalho em uma casa espírita aqui em Juiz de Fora, cidade onde moro. Meus filhos são evangelizados desde pequeninos. Por saber um pouquinho a respeito desses assuntos tão importantes, estou muito preocupada com um colega do meu filho mais velho. Ele está com 15 anos e de alguns meses para cá tem visto muitos filmes de terror e entrado em sites sobre o assunto. Ele fala muito a respeito disso e está sempre na internet vendo pessoas mutiladas. Ele é filho de uma amiga muito querida. Já a aconselhei a procurar o estudo através da doutrina espírita, inclusive a levei para palestras, mandei os sites da rádio e da TV e emprestei livros. Enfim, não sei mais o que fazer. Ela se interessa pelo assunto e se preocupa com o filho, mas algo a impede de tomar uma atitude. O menino se afastou do meu filho, que não concorda em assistir esse tipo de coisas. Fico imaginando o que pode acontecer com ele durante o sono, pois já sonhei com ele indo embora com algumas pessoas desconhecidas e isso tem me preocupado muito. O que o senhor pode dizer para me orientar melhor? Seria o caso de um psicólogo também? Muito obrigada e um grande abraço. É a Ana Cristina de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ana Cristina, minha querida, obrigado a você por sua participação, seja bem-vinda e vamos vibrar por esta sua amiga e pelo filho dela, amigo do seu filho. É claro que o fato desse garoto ter esta apreciação por esses casos mórbidos, por filmes de terror e por ficar vendo isso, denota um certo desvio ou uma má formação de personalidade, mas vai denotar também alguma coisa que vem do passado e já dá uma espécie de indício de por que é que ele está nesta encarnação. Qual é o propósito dessa encarnação? Que é fazer um novo registro, superar de alguma forma esses registros que ele tem do passado. E esses registros fazem o que com ele? Dão para ele uma espécie de satisfação mórbida, por ficar com aquelas imagens na cabeça. Só que essas imagens são o terreno fértil, explorado pelas entidades do plano espiritual inferior, como nós já explicamos tantas vezes, que procedem como se fossem manipuladores de fantoches ou de marionetes. Eu gosto de representá-los, eu chamo de os nossos irmãozinhos do segundo palco. O primeiro palco somos nós. Os irmãozinhos do segundo palco, que tem uma cruzeta, como se fosse cruzeta de manipulador de fantoche, cheia de barbantinhos. Esses barbantinhos é que eles fixam em determinados pontos da mente, do corpo da pessoa encarnada. E eles fazem isso através de imagens, porque as imagens geram emoções, emoções de agrado ou desagrado. Você veja que a mesma imagem mobiliza um investimento agradável deste colega do seu filho e mobiliza uma emoção desagradável no seu filho. É sempre assim. Quando nós pensamos, nós formamos imagens e as imagens, nós afetamos essas imagens com uma vibração de afetividade, de emoção, positiva ou negativa. Essas emoções positivas ou negativas faz com que essas imagens comecem a flutuar à nossa volta. É como se nós ficássemos um campo cheio dessas imagens que ficam como se fossem borboletas voando em volta do nosso corpo, que elas ficam na nossa aura. E elas vão afetar o duplo etérico através dos chakras. Atrás dos chakras estão as glândulas. Sempre atrás de um chakra tem uma glândula. Atrás do chakra básico estão as glândulas reprodutoras, do esplênico está o baço, do gástrico está o pâncreas e as suprarrenais, do coração está a timo, do laríngeo está a glândula tireoide e paratireoides,
Atrás do chakra frontal está a hipófise ou pituitária e atrás do chakra coronário está a glândula pineal ou epífise. Então, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós mantemos como imagens em nossa mente acaba afetando o nosso organismo. É por isso que o Buda dizia, nós somos aquilo que pensamos. E é claro, esse garoto, que é o amigo do seu filho, ele está se alimentando mentalmente dessas imagens negativas. Imagine você, quando ele vai dormir, você pode imaginar os barbantinhos que estão lá. E ele sai do corpo, ele sai com todo esse condicionamento, é claro que ele vai atrás dessas pessoas que são desconhecidas suas, mas que são conhecidas dele. E, é claro, também ele vai ser afetado, vai ser levado a situações em que ele vai vivenciar aquelas cenas que ele vê, tanto nos filmes de terror, quanto nos sites que tratam do assunto. Esse garoto, ele está se comprometendo, porque quando ele for tentar fazer uma leitura para uma prova qualquer na escola, o aproveitamento dele fica deficiente porque ele não consegue se concentrar. Porque por trás das imagens que são geradas pela leitura que ele está fazendo, interferem as imagens que são manipuladas e geradas por esses irmãozinhos que estão no plano espiritual e que podem fazer com que ele pense isto ou aquilo. E fazendo isto, vão direcioná-lo para o insucesso aqui no plano material e que muitas vezes é o sucesso dessas entidades que não o querem mudando. Se ele começa a estudar e começa a ter aproveitamento, de repente ele começa a ter que assumir outras responsabilidades, ele não vai poder gastar o tempo dele vendo filmes de terror ou passeando pelos sites que tratam de filmes de terror. Então, essas entidades que se alimentam das vibrações geradas pela mente dele, pelo astral dele, pelo etérico dele, pelo físico dele, se alimentam disto, não vão querer perder o prato. Jesus dizia, onde está a carniça, aí se ajuntam os abutres. Esses irmãozinhos é que seriam os abutres, essas entidades inferiores. Sempre que nós temos na nossa mente coisas inferiores, no nosso astral, na nossa maneira de pensar, sentir e agir, coisas inferiores, é como se nós estivéssemos com coisas mortas. Por quê? Porque tudo aquilo que você não pode continuar no plano espiritual superior é como se fosse coisa morta, é coisa da matéria, é coisa do plano material. E as coisas do plano material precisam ser resolvidas aqui no plano material. Ou você tem que superá-las, ou você tem que de alguma forma redirecionar o uso. Porque quando você passa para o plano espiritual superior, lá não tem filme de terror, lá não tem cachaça, não tem cigarro, não tem as coisas materiais de que nós precisamos aqui no plano da matéria. Então essas coisas, que no dizer de Paulo de Tarso, são sementes no solo da carne, e que ele diz, se você semear na carne vai colher corrupção, ou seja, você vai morrer. Ele diz mais, o salário do pecado é a morte. Pecado vem de pecatus, que quer dizer culpa. Culpa por quê? Por você não estar usando adequadamente aquilo que Deus te deu. Ele não está usando bem a mente dele. Então tem todas essas consequências. Nós já falamos muito sobre isso, vamos falar outra coisa agora. O que é que você pode fazer com ele? Você pode pedir para o seu filho, dizer que o outro entrou na vida dele, não foi por acaso. Se eles se tornaram amigos, alguma razão há. E isto deles ter se tornado amigo, por que foi? Para que ele pudesse ajudar esse amigo. Seu filho tem uma mentalidade diferente. E Deus faz isto. Ele põe sempre aquele que é necessitado perto daquele que pode dar ajuda. Então você e o seu filho podem fazer uma espécie de trabalho de leitura silenciosa. Pegue qualquer um dos 5 livros do Emmanuel, Vinha de Luz, Fonte Viva, Pão Nosso, Palavra de Vida Eterna e Caminho, Verdade e Vida, e você faça uma prece. E outra coisa, você pode fazer isso a partir da sua casa, do seu quarto, em pleno silêncio. Então faça uma prece para o seu mentor, pedindo sintonia com ele, pedindo que o seu mentor esteja sintonizado com o mentor do rapazinho, amigo do seu filho, e que os mentores dele estejam sintonizados com ele. E aí você começa a ler.
Joãozinho, vamos admitir que ele se chama Joãozinho. Olha, não resista o mal, mas vença o mal com o bem. Essa é uma mensagem do Emmanuel. Imagine, Joãozinho, que você receba um desaforo de alguém. Se você reagir no mesmo nível, você vai ficar sintonizado com o desaforo. Isso seria resistir o mal e tentar vencer o mal com o mal. Mas o Cristo está pedindo, Joãozinho, que você vença o mal com o bem. Então, não leve em consideração o desaforo, desconsidere e olhe para o seu irmão como se ele fosse um necessitado. E aí, Joãozinho, você começa a pedir ao Pai que o ajude, que o ampare, que o abençoe. Que o Pai seja capaz de envolver o seu amigo em luz. E você vai fazendo isso, passando uma mensagem para o Joãozinho, depois outra mensagem, o Joãozinho vai receber as energias dessas mensagens. Por que eu disse que você precisa rezar para o seu mentor, para o mentor do Joãozinho e para o Joãozinho? Porque se você fizer diretamente, sem fazer essas orações, uma coisa é certa, você vai trazer para você as influências que estão em torno do Joãozinho. Não sei qual é o nome do amigo do seu filho, mas você vai trazer para você essas influências. E quando você traz para você essas influências, o Joãozinho tem um monte de mentores que estão lá em volta dele, de seres do plano espiritual superior, que estão tentando se aproximar dele. E não conseguem por causa das imagens mentais que ele tem. Se no momento em que você afasta as influências do Joãozinho, ainda que seja por instantes, permite que os mentores do Joãozinho se aproximem dele, os mentores do Joãozinho podem se apresentar a ele e passar para ele a intuição de alguma coisa que ele deva fazer. E de repente o Joãozinho pode ficar com uma culpa muito acentuada por estar fazendo um mau uso do tempo dele, vendo filmes de terror e vendo sites que tratam da mesma matéria. O Joãozinho pode tomar uma decisão de mudar. É claro que depois os inimigos dele vão voltar. Você não vai segurá-los. Eles vão voltar, mas pode encontrar um Joãozinho diferente, que já esteja lutando. Agora, minha querida, você precisa se preparar para uma coisa, se você quer realmente ajudar. Talvez você tenha que ajudar muito mais a mãe dele, a mãe do amiguinho do seu filho. Porque quando a pessoa vai fazendo isso, hoje não há mais tempo para isso, o planeta já não permite mais esse tipo de coisa. Esse amigo do seu filho, de repente, o que pode acontecer? Ele vai ficar doente. Porque ele fica atraindo vibrações negativas que vão se corporificar, ou seja, vão para o corpo. E aí, o Joãozinho pode ficar de cama. Se ele ficar de cama, ele não vai mais poder ver esse site de filme de terror, nem ficar assistindo filme de terror. Imagine se ele vai parar no hospital. Nós já tivemos casos em que pessoas tinham que parar com comportamentos inadequados, se recusaram a fazer isto e entraram naquela de Paulo, quando Jesus o derruba às portas de Damasco e diz para ele, por que você recalcitra tanto contra os aguilhões? Ou seja, por que você é tão teimoso e não leva em consideração todos os toques que foram dados para você na vida? Então Paulo cai do cavalo. Muitas vezes cair do cavalo é ir parar numa cadeira de rodas, é ficar numa cama, é perder o uso adequado de um dos membros do corpo. E o filho da sua amiga está correndo riscos, porque hoje no planeta não há mais tempo para ficar com esse tipo de comportamento. A coisa mais importante que tem hoje em dia, aqui no mundo, eu sempre digo, é o movimento dos ponteiros do segundo no relógio. O movimento dos ponteiros dos segundos. Nós temos que aproveitar muito bem o nosso tempo. Tá? Nós vivemos um verdadeiro carpe diem. Então, um dia desse, um cliente falava comigo no consultório, como é que ele achava o carpe diem, uma coisa assim. Eu falei, mas tá certo, aproveitar bem o dia, carpe diem. Aproveite bem a hora, o momento, o agora. Aproveite para que você não tenha que voltar aqui para repetir provas pelas quais você já está passando. Não dificulte o seu futuro, facilite. E como é que você pode fazer isso? Fazendo um outro filme, um filme de luz. Mas sobre isso nós vamos falar após o intervalo. Aguarda aí que já já nós voltamos.